A paz do Senhor, queridos, tudo bom? Vamos estar iniciando mais uma aula desse trimestre que tem um tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós vamos estar estudando a lição número 3, que tem o tema: a natureza da igreja. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Verdade prática: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos a importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. A lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro ponto é destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. O segundo ponto é apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E o terceiro ponto é elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Se você quiser continuar sabendo mais sobre a natureza da igreja, continue no vídeo Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência, o que define uma igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito, aqui trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que a igreja genuína cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuína, mente cristã, é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, na introdução, vamos abordar o estudo da natureza da igreja, focando em características que definem uma igreja genuinamente cristã. São destacados 3 pontos, como nós vimos. Características principais: a igreja deve ser confessional, fundamentada da palavra de Deus, ter uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto de forma visível quanto invisível. E por fim, ser una, indicando que a verdadeira igreja não deve ser dividida, pois a unidade é essencial para sua essência. Ponto 1 da lição: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Subtópico 1: fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada. A palavra viva, no princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas. A palavra inspirada: se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo 3,15. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Esse ponto destaca a dimensão confessional da igreja, enfocando sua fundamentação na palavra de Deus. Primeiramente, ressalta que uma igreja verdadeiramente bíblica tem Cristo como a palavra encarnada, sendo ele fundamento da igreja.
Em segunda, destaca a importância das Escrituras Sagradas como a palavra inspirada, enfatizando que o afastamento da palavra de Deus pode levar a desvios doutrinários e à apostasia. Em resumo, a confessionalidade da igreja está enraizada na centralidade de Jesus Cristo e na fidelidade das Escrituras. Subtópico 2. Habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado. João 16, 8, ao versículo 11. É o Espírito Santo que produz a obra regeneradora. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16, 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo o convencimento para a salvação. Nesse subtópico 2, a dimensão espiritual da igreja enfatiza-se que ela é habitada e dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito desempenha um papel fundamental na obra de convencionamento do pecador e na regeneração, sendo destacada um exemplo da abertura do coração de Lídia em Atos 16, 14. Em resumo, a presença e a atuação do Espírito Santo são fundamentais para a vitalidade espiritual da igreja. Subtópico 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8,16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. O fracasso da vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas 5:16 a 17. O Espírito, portanto, habita o crente capacitando. Atos 1:8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Este subtópico ressalta que aquele que responde à mensagem da cruz experimenta a certeza da salvação pelo trabalho do Espírito. Após a regeneração, os cristãos são chamados a serem dirigidos pelo Espírito Santo. E o fracasso da vida espiritual ocorre quando não estão na esfera do Espírito. Destaca-se que o Espírito Santo habita e capacita os crentes, sendo essencial para a operacionalidade e prevenção da essência da igreja. Subtópico 2. A natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. Subtópico 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida nesse aspecto. A igreja existe localmente, assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas. Situadas em diferentes locais, a igreja de Deus está em Corinto, 1 Coríntios 1:2. Aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1:1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade de crentes, situada em diferentes locais. Esse subtópico 1 aborda as dimensões local e universal da igreja. A dimensão local e visível destaca-se que a igreja é percebida fisicamente em espaços geográficos específicos, exemplificando pelas cartas dos apóstolos a igrejas como Corinto. A ênfase recai na existência tangíveis da comunidade de crentes em locais específicos, evidenciando a natureza local e visível da igreja. Subtópico 2. A particularidade das igrejas locais.
pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas capacidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Em Filipenses 4, 2 ao 3, 1 Tessalonicenses 11, 12, de igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Esse subtópico enfatiza as particularidades das igrejas locais, observando que possuíam características distintas com problemas e virtudes específicos, como evidenciado em cartas do Novo Testamento. Apesar de estarem sob supervisão apostólica, eram autônomas, cada uma com suas dinâmicas únicas. Destaca-se a ideia de que o método eficaz é uma igreja pode ser inadequados em outros, ressaltando a importância de abordagens adaptáveis às especificidades de cada congregação local. Subtópico 3. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que estão também na glória. Hebreus 12, 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. A igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias. A igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás, em Apocalipse 3:9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. O subtópico 3 aborda a qualidade da igreja, destacando sua dimensão local, visível e geográfica, e sua dimensão universal e invisível. Enquanto a igreja local é tangível e universal, é formada por todos os cristãos regenerados, transcendentes fronteiras físicas e inclui aqueles na glória. O texto diferencia igreja de denominação, enfatizando que a primeira é divina e indestrutível, enquanto as últimas são humanas e temporárias. A fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas é crucial para uma verdadeira igreja ou denominação cristã. A Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Ponto 3. A Igreja na sua dimensão comunitária. Subtópico 1. A Igreja é una. Isto significa que a Igreja é indivisível na analogia onde compara a Igreja ao corpo humano. Paulo deixa claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão do corpo. 1 Coríntios 12, 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da sua perseguição, ele consegue por intermédio da divisão.
Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivos que, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Efésios 4:3. Este subtópico aborda a dimensão comunitária da igreja, ressaltando sua unicidade e indivisibilidade. Por meio da analogia do corpo humano e referências bíblicas, destaca-se que a igreja verdadeiramente cristã é unida, evitando divisões. O princípio de que um reino dividido não subsiste também se aplica à igreja, alertando para o perigo que divisões representam. O texto enfatiza a importância de evitar partidarismo e exclusivismo para preservar a unidade da igreja local, conforme indicado em Efésios 4:3. Subtópico 2. A unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido uma mesma coisa. Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Esse subtópico destaca a ênfase de Paulo na unidade da igreja, utilizando a carta aos Filipenses. Na passagem citada, Paulo expressa o desejo de que a igreja compartilhe o mesmo amor, ânimo, propósito, ressaltando a importância da unidade. Ele enfatiza que a igreja, como o corpo de Cristo coletivo, deve zelar pela harmonia e cada crente é incentivado a buscar essa unidade. A passagem de Filipenses 2:2 reflete o anseio do apóstolo pela coesão e harmonia entre os membros da comunidade cristã. Subtópico 3. A diversidade da unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. João 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, de maneira diferente para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para preservar no mesmo alvo. Esse subtópico destaca a busca pela unidade e diversidade, refletindo o desejo de Jesus pelos seus discípulos, conforme João 17, introduz a ideia de unidade de essência na Trindade, onde, apesar das diferenças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência e propósito. Os cristãos são chamados para buscar uma unidade semelhante, onde a diversidade não implica em uniformidade. Mesmo com temperamentos, métodos e personalidades distintas, a unidade em Cristo é enfatizada, preservando em buscar o mesmo alvo. Para ampliar mais o seu conhecimento, estarei falando sobre a igreja. A palavra eclesia se refere a uma união ou congregação de pessoas que são chamados ou convocados e se reúnem com um propósito. No Novo Testamento, a palavra designa basicamente a congregação ou comunidade do povo de Deus. As pessoas que aceitam a mensagem de Cristo, confiam a Ele suas vidas e se reúnem como cidadãos do reino de Deus. Efésios 2:19. Com o propósito de adorar e honrar a Deus, a palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local. Mateus 18:17, em Atos 15:4.
ou a Igreja Universal. Chegamos à nossa conclusão, a qual aborda a natureza da Igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nelas. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Você ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Deus vos abençoe.